Olá, os relacionamentos entre pais e filhos muitas vezes são conturbados. Em alguns casos, a situação atinge a violência verbal e até mesmo física. Para falar sobre a relação entre pais e filhos, o Parlamento com Deus de hoje recebe a psicóloga Eni Peniche, a delegada Márcia Noeli e a deputada Graça Pereira. Sejam todas bem-vindas ao Parlamento com Deus. Delegada, a senhora chefia, a divisão de polícia de atendimento à mulher. E a gente tem visto muitos casos de agressão dos pais pelos seus filhos e algumas mulheres também, muitas mães são agredidas e às vezes até mortas pelos seus filhos. Isso é uma coisa que tem aumentado? Como é que a senhora tem percebido isso na delegacia de polícia? Na verdade é assim, poucas são as mães que vão à delegacia para denunciar seus filhos. Quer dizer, lógico que existe violência, muita violência, são subnotificadas, porque as mães certamente não vão falar nem dos seus maridos, porque a violência doméstica, ainda as mulheres são 30% de que vão à delegacia falar sobre a questão da violência pelos seus maridos e que dirá pelos seus filhos. Aí que elas não vão mesmo, elas certamente se sentem culpadas, acham que criaram mal, que a educação que deram não era uma educação certa, correta, então ainda tem muita subnotificação sobre isso. A gente sabe que a própria Lei Maria da Penha esbarra nessa barreira das próprias mulheres não denunciarem por medo de perder seus maridos ou de ter algum problema nesse relacionamento com os filhos e não denunciam os parceiros, É verdade. Ainda tem muito, o nosso papel como delegadas e como sociedade mesmo, como mulheres, é dar consciência às mulheres, para que elas possam entender que indo à delegacia, que registrando, aí a gente pode tomar uma atitude, que aí nós investigamos, nós ouvimos as testemunhas, nós colocamos essa mulher no núcleo de atendimento à mulher para que ela possa ter psicólogos, ser acompanhadas, enfim, toda uma estrutura que a mulher vítima de violência, tanto do marido quanto dos filhos tem. Só que ela tem que ter essa consciência, ter a coragem de ir à delegacia e registrar. Agora, você acha, Ney, que esse caso, os filhos que agridem os pais, é um erro da mãe? Quando a gente fala assim de erro, a gente não deve ser tão radical, Agora, se a gente pensar bem, por mais que o filho seja agressivo e tal, quem veio primeiro? A mãe, Os pais vieram primeiro. Então tem alguma coisa aí nessa origem, aí nesse patamar, nesse fundamento aí que está errado, está complicado. Agora, a psicologia mostra, que os pais influenciam os filhos de verdade até mais ou menos aquela idade onde o filho é como esponja, mais ou menos 7 até 10 anos. Depois a influência também vem dos pares. Os filhos, as crianças são muito influenciadas pelos seus pares, na escola, com os amiguinhos na rua. Então, essa criança começa a ter, esse adolescente, influências também de fora. Então, fica muito difícil a gente dizer, o erro é do pai, o erro é da mãe. Eu acho que, como um todo, eu acho que nós vivemos numa sociedade muito falha, carente de muitos princípios, de muitas práticas, Mas é claro e evidente que a mãe, o pai, eu acho que ele fica é uma linha tênue, aquela coisa dele estar vigilante quanto ao comportamento. E essa vigilância tem que continuar na adolescência o tempo todo. Porque conviver com erros de filhos, toda e qualquer mãe, qualquer pai tem que se preparar para conviver, seja de qualquer classe social, não é verdade, doutora? Qualquer classe social, os filhos sempre darão problemas. É o que eu falo sempre, filho é promissória sem vencimento. A questão é assim, na delegacia de mulheres, pelo menos, o que vejo é que os filhos que agridem os pais, pai e mãe, na verdade, a maioria é por dependência química. Muitos deles são por dependência química. Então, é uma coisa que vem já desde o começo, da adolescência. Então, eles são agredidos muito por causa disso. Mas essa dependência química lá atrás, ela foi originada na falta de amor, na falta de carinho, na falta de atenção? Ou pode ter sido por excesso.
Também excesso? Né? Excesso de amor que sufoca. A superproteção e a permissividade também são existe problemáticas. Uma pesquisa, né, na Europa, Estados Unidos e alguns lugares aqui do Brasil, que essa questão do uso de drogas, a princípio, é muito mais por curiosidade. Entra por curiosidade ou para fazer parte daquele grupo. Aí entra a influência dos pares, né? A influência dos pares. Agora, é muito fácil dizer, eu estou vivendo isso porque meus pais se separaram, eu não tive carinho, eu estou vivendo uma situação dessa porque... Isso é uma simples desculpa, né? Os meus pais não me deixavam em paz. Era uma repressão, uma opressão, não deixava eu fazer nada, ou seja, um zelo excessivo, né? Um zelo em excesso, muito amor e tal. Quer dizer, é muito difícil. O equilíbrio é mais difícil, né? Sempre difícil a gente descobrir onde é que é muito amor, o que é pouco amor. Exatamente, porque na verdade, porque eu vejo também que não tem muita receita para os pais, não né? Não existe. Né? Todo mundo quer acertar. Hoje em dia, que eu sou mais velha, né? Então, agora entendo meus pais, né? Porque quando a gente é mais nova, a gente fala assim, nossa, o meu pai não deixou eu fazer isso, não deixou eu fazer aquilo. Exagero, hoje, né? Hoje a gente entende tudo que eles, na verdade, quiseram preservar e proteger a todos os filhos, como é o que no a fundo maioria. É a preocupação. A maioria dos pais. É óbvio que a gente não está falando de todos os pais, porque também tem pais... a violência gera violência, então, de repente, os filhos veem violência dentro de casa, isso eu percebo muito também, e essa violência faz com que o filho seja violento e, de repente, repita isso com o pai, talvez porque o pai bata na mãe. Então, o filho também fica sendo criado. Outro dia eu estava ouvindo isso de um rapaz. Ele, olha, na minha casa era assim mesmo, né? O meu pai batia muito na minha mãe. Então, eu comecei a fazer judô, justamente que eu ficava assim, quando eu crescer, quando eu tiver mais força, né, eu vou bater no meu pai. Então, essa questão da violência, que gera violência também, é muito culpa, na verdade, também dos pais, né? A gente não pode só pensar que os filhos são rebeldes, mas, de repente, nem são rebeldes, mas estão vendo... Ele até está defendendo a mãe, A né? questão é que o exemplo vem dos pais, né? Muitas Essa questão vezes, é verdade. de... O filho que acha natural bater em uma mulher porque ele vê o pai agredindo a mãe, isso vai acabar sendo refletido numa futura relação mesmo, dele, né? Ele percebe que essa mãe aceita. Ele pode gerar nele querer aprender judô para defender um dia a mãe, como pode gerar nele ele ser um homem violento. Quer dizer, isso, tem as duas vertentes. Duas vertentes. Da vida dele. Ainda tem uma outra. Se a gente fizer um reducionismo, vamos rebobinar essa história, a gente vai chegar lá nos pais, que tá batendo no filho, é pro seu bem, é por amor, eu tô fazendo isso, olha que eu tô te batendo para te proteger. Aí, indo lá na frente, é o homem que se diz apaixonado, eu estou te batendo por amor. Eu faço isso porque eu te amo. Percebe? Então o amor, ele fica tão mesclado com tanta violência que em nome do amor, né, se bate, se maltrata, se mata. E se a gente for, né, a religião, muitas religiões em nome do amor, que maltrata, que mata. Então eu acho que o que é difícil nisso tudo é essa transmissão, essa educação que vai passando, porque o cérebro está preparado para absorver uma comunicação, muito mais de comunicação não verbal. De atos, de ações. Isso, lógico, os pais são modelos, não do que falam. Muito menos do que falam, e sim da forma como agem e comportamento, como reagem. Né? Se um pai bate, é modelo. A forma como a mãe vai reagir reforça ou não esse modelo. Se a mãe aceita, é permissiva, a criança tem aquilo como o quê? Isso aí é uma relação comum. E além disso, né, doutora Inês, essa questão da educação dos pais para os filhos, que hoje em dia enfrenta uma série de problemas, a gente tem falado, né, deputada, aqui no programa, que os pais têm uma carga horária excessiva de trabalho, são muitas vezes ausentes, né, tem dado valor a pontos, por exemplo, de compensar as crianças com presentes, com bens, coisas materiais, até uma escola melhor, trabalha mais, mas são ausentes, né, dentro de casa e até no afeto. Isso também tem uma influência grande, né, no comportamento e na formação dessas crianças. Exatamente.
principalmente porque essa mãe, esse pai traz uma culpa imensa. E o que estraga esse relacionamento, o que deteriora esse relacionamento é exatamente os pais são refém dessa culpa. Enquanto que é preciso entender que a gente vive um momento, né, tudo na vida é relativo, né? A gente sabe disso. Então existe para tudo o real e o ideal. A gente transita no real, sempre buscando alcançar o quê? O ideal. Né? Mas qual é a realidade hoje? O custo de vida está altíssimo, a vida está muito difícil e existe toda uma mídia, todo um sistema promovendo para que as pessoas melhorem de vida. É a educação, é a saúde e tudo mais. E necessidades que até não são reais, não são ideais. Exatamente. Né? Você, então, os pais, de comprar o tempo inteiro, né? Exatamente. Aí os consumismo, pais, né? Aí os pais recebem essa educação, essa orientação, e que um vai levando, um leva o outro. O filho está ali naquele mês se preparando também para viver assim. Aí quando dá um choque de lucidez, essa mãe e esse pai entram num processo de culpa tão grande que ao invés dele refazer esse caminho, resgatar valores de amor, de família, o que acontece? Vai suprir essa carência desse filho. Não é só carência de amor, não. Carência de disciplina, carência de sem limites mesmo. Exatamente. Vai suprir com o quê? Dando tudo que essa criança quer por capricho. Isso aí é uma bola de neve que isso não tem fim. E pode ter consequências graves, né? Gravíssimas, porque lá na frente, essa criança vai crescer, vai ser um adulto que o Estado não vai lhe dar o que os pais davam. O Estado não quer saber dos caprichos dessa criança e desse ser humano. O cônjuge também não vai fazer igual. Vem de outra família também com deficiência. E essa pessoa acha que pode tudo, Pode tudo. E aí o que vai dar? Aí os consultórios de psicologia, né? Vão encher a violência e acontece tudo. É quando busca os pares, né? Um grupo de amigos se envolve nas drogas para obter o prazer que não obteve de outra forma. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo e vamos voltar falando um pouco mais sobre essa questão dos limites para os filhos impostos pelos pais. É só um minutinho, a gente volta já já.